Olá pessoal, eu sou Massur Armindo e hoje vamos resolver alguns exercícios da física nuclear e radiação do corpo negro. Tem uma série de exercícios, aproximadamente a 10 exercícios, onde vamos resolver juntos e vamos. Tenho o primeiro exercício que diz a atividade inicial de uma amostra radioativa é de 200 becquerel e o período de semidesintegração é de 50 anos. Qual será em becquerel a atividade da amostra transcorrida 150, neste caso transcorridos 150 anos? Primeiro temos que tentar perceber o que diz a questão. Diz que a amostra radioativa é de 100, aliás, é de 200 becquerel. Dados primeiro, não é? Becquerel é uma medida de atividade. Uma medida de atividade lá na física nuclear. A atividade inicial é de 100, neste caso é de 200 becquerel. 200 becquerel. E o período de semidesintegração, é o período necessário para que uma amostra desintegre a metade, ou seja, diminua a metade. Então ela é representada desta maneira: 1T1 sobre 2. Então esse período é conhecido como período de semidesintegração, que para esse exercício é igual a 150 anos. Então, qual será em becquerel a atividade da amostra transcorrida ou transcorridos 150 anos? Olha aqui, primeiro nós temos 50 anos como período de semidesintegração e ele pede a atividade da amostra depois de 150 anos ou após 150 anos. Então, eu vou pôr assim: 150 anos não é já o período de semidesintegração, mas sim é conhecido como um intervalo ou de tempo, não é? Um intervalo de tempo, eu posso chamar de DT. DT é 150 anos, é como sendo um tempo final, não é? Só eu escrevo por DT. Então, 150 anos. Então, qual é o pedido? O pedido é para poder resolver, neste caso, vou por aqui, fórmulas, não é? Qual é o pedido? O pedido é da atividade em becquerel. Essa atividade vai ser a atividade 2, não é a atividade final. Qual é a atividade? Então, qual é a forma que nós vamos utilizar? É assim, para podermos resolver a atividade de uma amostra, temos a seguinte fórmula, que a atividade de uma amostra é a atividade inicial vezes 2 elevado a menos n. Essa fórmula aqui é usada para poder resolver a atividade de uma amostra. Mas então, observe que eu não conheço quem é o N. Aqui não me trouxeram o N. Nos dados eles não apresentaram o N. Então, quem é o N? Eu preciso primeiro descobrir quem é o N. Então, vou pôr aqui resolução. Não é? Resolução. Então, eu preciso descobrir quem é o N. Só que tem uma outra fórmula que diz que o período de semidesintegração é igual à variação de T sobre N. Então, a partir desta fórmula, nós vamos encontrar quem é o N. Não é? Então, eu vou escrever que o período de semidesintegração é igual a D de variação de T sobre N.
onde este n vai ser igual, não é? Vai ser igual a este dt, variação de t, sobre este período de semidesintegração. Então, o n vai ser igual, quem é a variação de t, ou o t, é de 150 anos, como aparece nos dados. Então, vou pôr aqui 150 anos. Sobre quanto que é o período de semidesintegração? O período de semidesintegração é de 50 anos. Pessoal, não inscreva-se, hein? Está muito interessante isto. Então, vou simplificar, não é? 0, 0. Passo a ter 15 sobre 5. 15 sobre 5 é igual a 3. Por quê? Por que é igual a 3? Porque 3 vezes 5 dá 15. E 15 dividindo por 3 dá 5, não é? Então, eu vou pôr aqui 3. Então, o n é igual a 3. Ok, nós já descobrimos quem é o n. Agora, precisamos encontrar a atividade final. Então, a atividade final vai ser igual à atividade inicial, que é de 200 becquerel. Vou pôr aqui 200 becquerel, vezes o 2 elevado a menos 3, não é? Como o n deu 3, então passa a ser menos 3, por causa do menos da fórmula. Então, isto vai equivaler a 200 sobre, não é? Por quê? Se é menos 3, então eu tenho que passar para o denominador, passa a ser positivo, não é? Ou seja, este 2 elevado a menos 3 é mesmo que dizer 1 sobre 2 elevado a 3. Então, isto está como denominador, está a dividir neste caso. Então, passa a ser 200 sobre 8. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Então, vou passar para aqui. Quanto que é 200 a dividir por 8? Posso utilizar aqui 200 dividindo por 8, quanto equivale? 20 vezes 20 dividindo por 8. Vou por 2. Passa a ser 16. 4. 0. 5. Então, é igual a minha atividade final vai ser igual a 25 becquerel. Então, estamos a dizer que a atividade inicial, ou seja, se a atividade inicial em 50 anos é de 200 becquerel, então a atividade final em 150 anos será de 25 becquerel. Então, já resolvemos o primeiro exercício. Vamos para o exercício 2. O exercício 2 também é uma questão da física nuclear. Só que esse exercício, ele diz que o rádio, não é? Rádio que é um átomo, não é? Um elemento químico. O rádio tem um período de semidesintegração de 160 anos. Semidesintegração de 160 anos. Recorde que o período de semidesintegração é dado como sendo T 1 sobre 2. E eles me dizem que o período de semidesintegração é de 1600 anos. Ok? Então, quantos períodos após 6.600 anos? Opa! E eles me fornecem algumas questões múltiplas. Ok, algumas respostas múltiplas nesse caso. Então, quantos períodos após 9.600 anos? 9.600 anos, como nós dissemos, vai ser de t, ou seja, vai ser a variação de t do tempo.
Neste caso, então, vai ser 1600 anos. Já não é período de semidesintegração, como nós dissemos no exercício anterior. Então, quantos períodos? Observe que eles dizem quantos períodos. Quantos períodos vai ser o número, o N. Porque eu preciso saber quantos. Quantos é uma quantidade, não é? Uma quantidade, então, é um número neste caso. Então, corresponde a um número. Então, fórmula. Qual é a forma que nós utilizamos para esse tipo de exercício? É aquela forma que nós conhecemos, que o período de semidesintegração é igual a variação de T sobre N, não é? Então, resolução, vou escrever aqui, resolução. Olha, pessoal, nós vamos utilizar esta fórmula, porque ela já nos fornece tudo. Por quê? Observe que ela já fornece o período de semidesintegração, já fornece a variação T e já fornece o número que nós precisamos de períodos, não é? O número de período, neste caso. Então, essas são fórmulas, são regras que aparecem na física nuclear. Então, vamos resolver, não é? Já estamos na resolução já. Então, vamos escrever assim, que o período de semidesintegração, de novo, é igual a variação de T sobre N. Então, eu vou isolar o N, ou seja, vai ser, esse multiplica por esse, então fica T sobre 2 vezes N, não é? Isto vai ser igual a variação de T. Então, quem vai ser o N? O N vai ser a variação de T sobre o período de semidesintegração. Então, isto vai ser igual a variação de T é 9.600 anos. Então, vamos por 9.600 anos sobre o período de semidesintegração. O período de semidesintegração é de 1.600 anos. Então, eu vou pôr aqui 1.600 anos. Observe que tenho dois zeros, vou simplificar. E anos, vou simplificar. Então, N, quanto que vai ser N? N, 96 dividindo por 16. 96 dividindo por 16. Vamos ver quanto que fica. 96 dividindo por 16, ok? Noventa e seis dividido por 16 é igual a 6. Então, observe que o nosso resultado para este caso ou para este número é 6. Ou seja, o número de períodos é igual a 6. Qual a resposta correta? É a linha A. A linha A. Por que N é igual a 6? Porque se eu for a multiplicar por esse 16, passa a ser 36. 36 vão 3 e 6 vezes 1. 6 mais 3 dá 9. E este 96 está aqui. Ok? Sacou? Então, vamos para o número 3, o exercício 3. O exercício 3 é, como já pode observar, ele diz que um corpo negro está a temperatura de 1000 Kelvin.
Qual é em metros o comprimento de onda de emissão máxima, onde eles fornecem uma constante? Ok. Desculpe. Olha aqui, na verdade, eles fornecem a temperatura. Eles dizem um corpo negro. Então, já não estamos na física nuclear, mas sim estamos na radiação do corpo negro. Um corpo negro é aquele que emite e absorve energia, uma certa quantidade de energia, não é? Em forma de partículas que chamamos de fótons. Então, para resolvermos este exercício, nós precisamos entender quem é o B. Nós, na radiação do corpo negro, nós conhecemos 3 leis. Quais são essas leis? A lei 1, primeira lei, segunda lei, terceira lei. A primeira lei, lei de Wien. A segunda lei, lei de Stefan Boltzmann. A quarta lei, aliás, a terceira lei é de lei de Planck. Lei de Planck. Então, lei de Wien. Lei de Wien diz que o comprimento de onda máximo é inversamente proporcional à temperatura e é dado da seguinte maneira: B sobre T. E a lei de Stefan Boltzmann é dada como sendo I, que é a intensidade da radiação, não é? Essa intensidade da radiação é igual à constante de Stefan Boltzmann vezes a temperatura quarta. E a lei de Planck é igual a, equivale à energia, é diretamente proporcional à frequência. Ou seja, quanto maior for a frequência da radiação incidida num certo material ou num certo corpo negro, então maior será a energia irradiada. Então, para esse número, vamos por primeiro dados. Se eles fornecem uma constante B, você tem que saber que tipo de lei é. Então, veja aqui, onde está o B? B está aqui, que é na constante de Wien, não é? Então, o B é conhecido como sendo constante de Wien. E essa constante equivale a 3 vezes 10 elevado a menos 3 mK, massa vezes o Kelvin. Então, eles dizem que a temperatura é de 1000 Kelvin. Então, vou pôr aqui temperatura 1000 Kelvin. Tá bem. Qual é em metros o comprimento de onda de emissão máxima? Em metros, o comprimento de onda. Então, o comprimento de onda é dado dessa maneira, não é? Comprimento de onda máximo. Eles pedem o comprimento de onda de emissão máxima. Então, é comprimento de onda máximo. Então, resolução. Qual a forma que nós vamos utilizar? É a primeira, a lei de Wien, que diz que o comprimento de onda máximo é igual a B sobre T. Olha, já estamos completos. Por quê? Já temos o B e já temos o T. O que nos resta é substituirmos. Então, vamos lá. Fica 3 vezes 10 elevado a menos 3 mK sobre T. T equivale a 1000 Kelvin, que é a unidade da temperatura no sistema internacional. Então,
posso simplificar o K e o K. Então, como que fica? Fica o 3 vezes 10 elevado a menos 3 metros sobre esse 1000 é mesmo que dizer 10 elevado a 3. 10 elevado a 3 é 10 vezes 10 vezes 10. Então, 10 vezes 10 vezes 10 é 1000. Então, neste caso, o comprimento de onda máximo vai ser igual. O 3 divide por 1 dá 3. E este denominador vem 10 elevado a 3. 10 elevado a 3 passando para cima para o numerador passa a ser 10 elevado a menos 3. Então fica 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a menos 3. Então, isto vai ser igual a 3 vezes 10 elevado a menos 6. Menos 6 o quê? Menos 6 metros. Então, este é o resultado. Este é o nosso comprimento de onda máximo que estávamos à procura. Vamos para o próximo exercício? Vamos. Temos aqui o número 4. Diz que uma substância radioativa tem meia-vida de 8 horas. Partindo de 100 gramas do material radioativo, quantos gramas dessa substância restarão após 32 horas? Primeiro, observe que quando se fala de substância radioativa ou meia-vida, material radioativo, não é? Estamos perante a física nuclear, não é? Trata-se de física nuclear. Tudo que tem a ver com desintegração, tudo que tem a ver com quebra, que tem a ver com tempo de meia-vida ou o tempo de médio-vida, estamos perante a física nuclear. Ok. Como é que nós resolvemos este tipo de exercício? Primeiro, meia-vida é o mesmo que o período de semidesintegração. Não se esqueça disso. Então, vou pôr aqui dados. Tempo de meia-vida, vou pôr período de semidesintegração. É mesmo, né? 8 horas. 8 horas e partindo de 100 gramas do material radioativo, partindo de 100 gramas, então é massa inicial, 100 gramas. Então, quantos gramas desta substância restará após 32 horas? 32 horas, como nós dissemos, é variação de T. 32 horas. E pedem quantos gramas dessa substância restarão após 32 horas. Então, vou por aqui fórmula. Resolução. Fórmula, resolução. A fórmula é esta, que nós é a fórmula para podermos, eles pedem a massa, não é? Eles pedem a massa e a fórmula para podermos resolver este tipo de exercício é esta, que a massa vai ser igual à massa inicial sobre 2 elevado a n. Não é? Só que para este caso é semelhante àquele primeiro caso. Nós não conhecemos quem é o n. Para que nós possamos conhecer quem é o n,
existe uma outra fórmula que diz que o período de semidesintegração é igual à variação de T sobre N. Então, vamos utilizar essa fórmula para encontrarmos quem é o N para este caso. Então, na resolução, primeiro terei o período de semidesintegração vai ser igual à variação de T sobre N. Então, o N vai ser igual à variação de T sobre o período de semidesintegração. Então, o N vai ser igual a... eu tenho aqui variação de T. Variação de T é quando? É 32 horas sobre... o período de semidesintegração é de 8 horas. 32 dividido por 8. 32 dividido por 8 é igual a 4. Por quê? 4 vezes 8 dá 32. Então, continuando. Já conhecemos quem é o N. É 4. Se é 4, então voltamos à fórmula inicial para podermos encontrar a massa final em gramas. Então, a massa vai ser igual à massa inicial sobre 2 elevado a N. Então, quanto que é massa inicial? Massa inicial é de 100 gramas. Então, vou substituir 100 gramas sobre 2 elevado a N. Quem é o N? O N é 4. Então, já facilitou o nosso trabalho. Então, neste caso, eu terei 1000 sobre 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, não é? Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 16. Ou seja, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, multiplico por 2, fica 4. 4 vezes 2 fica 8. 8 vezes 2 fica 16. Não é? É esse 16 que eu coloquei aqui. Então, quanto equivale... Desculpa aqui, 100 gramas. Quanto equivale... 100 dividido por 16. Quanto que é? Não é? 100 dividido por 16. Vou dividir 100 dividido por 16. Quanto que pode entrar aqui? Se eu colocar 3, então, se eu colocar 3, multiplico por 6, terei quanto? Terei 18, não é? Terei 18. 18 vezes esse será alguma coisa, mas não vai chegar até o 100, não é? Então, imaginemos eu colocar 6 aqui. Se eu colocar 6, eu terei 36, então não vai dar. Se eu colocar 5, ok, vamos ver. Se eu colocar 5, 5 vezes 6 dá 30, não é? Dá 30, então fica 0, vai 3. 5 vezes 1 dá 5, mais 3, 8, então também não dá. Também não dá. Então, se eu for a colocar 6, então, como é que fica? 6 vezes 6 passa a ser 36, não é? 36, vão 3. Então, vão 3, 6 vezes 1 dá 6, mais 3 dá 96. Então, vou pôr aqui 96. 96 aqui passa a ser 4, 0, 0. Então, aqui aumento o 0. Terei quanto? Vírgula. Para 40, quanto que vou pôr aqui? Para 40, vou pôr... vou pôr
vou pôr 2, não é? Porque se eu colocar 3 vai ultrapassar o valor. Então, se eu colocar 2, multiplico, fica 12, 12 vai 32. Então, vai ser uma coisa dessa, 6, 2, 25. Então, fica 6,25, não é? 6,25. Vamos para a próxima questão. O exercício 5 diz que certa radiação eletromagnética apresenta um comprimento de onda de 300 metros. Vou pôr aqui dados. Essa questão ela não é da física nuclear. Por quê? Ela está a falar de radiação eletromagnética e apresenta o comprimento de onda, tanto como apresenta a frequência. E observe que apresenta a velocidade da luz em quilômetros por segundo. Então, para resolver essa questão, ou esse tipo de questão, eu preciso conhecer os dados. Então, ele diz que certa radiação eletromagnética apresenta um comprimento de onda que é igual a 300 metros. Qual é em megahertz a respectiva frequência? Vou primeiro pôr a velocidade da luz que nos apresentam, que é 300.000 quilômetros por segundo. Esse 300.000 quilômetros por segundo é mesmo que dizer para metros. Vocês sabem que quilômetros para metro é 10 elevado a 3. Então, se é 10 elevado a 3, então aumento 3 zeros. Então, passa a ser 10 elevado a 8 metros por segundo. É a velocidade da luz. Então, eles pedem a frequência. Vocês sabem dizer que... Vou pôr aqui a resolução. Vocês sabem dizer que a velocidade da luz é dado como sendo o comprimento de onda vezes a frequência. Essa é a fórmula que nós utilizamos para poder resolver este tipo de questão. Porque já nos fornece todos os dados e a questão é só substituirmos. Então, primeiro, eles pedem a frequência. Então, se pede a frequência, vou escrever assim, vou inverter. Ou seja, se está a multiplicar, esse vai passar a dividir pela velocidade da luz, não é? Então, a frequência vai ser igual à velocidade da luz sobre esse comprimento de onda. Então, quanto que é a velocidade da luz? A velocidade da luz é 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Quanto que é o comprimento de onda? O comprimento de onda é 300 metros, não é? Então, vou pôr 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo sobre 3 vezes 10 elevado a 2. Então, temos 3 vezes 10 elevado a 2, não é? Que equivale a 300, não é? Então, a frequência ela vai ser igual 3 dividindo por 3 dá 1. Vou logo escrever aqui 1 vezes 10 elevado a 8. Esse passando para cima fica 10 elevado a menos 2. Então, teremos 1 vezes 10. O 8 menos 2 passa a ser menos 6. Então, menos 6 Hz. Só que eles nos pedem em megahertz. Quando equivale 1 Hz? 1 Hz
equivale a 10 elevado a 6 Hz, megahertz. Equivale a 10 elevado a 6 megahertz. Então, nós precisamos queremos o 10 elevado a menos 6 Hz. Para esse caso, passa a multiplicar. Então, multiplicando, fica 10 elevado a menos 6 vezes 10 elevado a 6. E então teremos 1 megahertz como resultado. Então, para esse caso, teremos 1 megahertz. Esse que é o resultado que nós estávamos à procura. Ok? E então vamos para o número 6. Pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, né, para fortalecer. Curta e partilha, não é, para os seus amigos. Pois essas aulas, existem mais aulas, mais exercícios que vamos tratar neste canal. E dá lá, curte o vídeo, não é? Então, para o número 6, qual é em kilohertz a frequência de funcionamento de uma estação que emite sinais de comprimento de onda de 400 metros dados? Comprimento de onda de 400 metros. E a velocidade da luz ela é 300.000 km por segundo, que equivale a 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Então, aqui já nos pede em quilo, não é? Em quilo. Então, vocês sabem que 1 quilo, aliás, 1 quilo, vou escrever logo aqui, 1 kHz tende a 10 elevado a 3 Hz, não é? Tende a 10 elevado a 3 Hz. Então, eles nos pedem para podermos determinar a frequência em kHz. Logo, vou pôr aqui resolução. A velocidade da luz, vamos usar aquela fórmula que a velocidade da luz é o comprimento de onda vezes a frequência. Então, a velocidade da luz é o comprimento de onda vezes a frequência. Logo, isto fica, frequência vai ser igual à velocidade da luz sobre o comprimento de onda. A velocidade da luz quanto que é 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. E sobre o comprimento de onda. O comprimento de onda nos deu 400 metros. Na 400 metros é mesmo que dizer 4 vezes 10 elevado a 2 metros. Então, a frequência ela vai ser igual a 3 dividindo por 4. Posso dividir aqui 3 por 4. Terei 0, não é? Vírgula 30. Terei 7, 28, 2, 0, 20, então 0, não é? Então terei aqui 0,75. 0,75 vezes 10 elevado a 8 vezes 10, esse passando para cima fica menos 2. Então terei 0,75 vezes 10 elevado a
6. 8 menos 2 dá 6. Então, dá 6. Então, posso mudar logo, não é? 0,75, 0,75 é mesmo que dizer 75 vezes 10 elevado a menos 2. Não é? Contamos as unidades. Então, vezes 6 vezes 10 elevado a 6 passa a ser, aumento mais de uma unidade, fica 7,5 vezes 10 elevado a menos 1, não é? Elevado a menos 1 vezes 10 elevado a 6. Então, passa a ser 7,5 vezes 10 elevado a 5. Então, 5 o quê? 5 Hz. Está em Hz. Então, precisamos em kHz. Então, 1 kHz tende a 10 elevado a 3 Hz. Então, quanto equivale 7,5 vezes 10 elevado a 5 Hz? Equivale a x. Então, vou escrever que x vai ser igual, produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, esse multiplica por esse e divide por esse. Então, fica 7,5 vezes 10,5, aliás, elevado a 5 Hz, vezes 1 kHz, nesse caso, sobre 10 elevado a 3 Hz. Simplifico o Hz, então passarei a ter quanto? Esse passando para cima, o 10 elevado a 3, passa a ser, não é? Vou por aqui 0,5 vezes 10 elevado a 5, vezes 10 elevado a menos 3 kHz. Então fica 7,5 vezes 10 elevado a menos 5, aliás, 5 menos 3 dá 2. Então, 2 o quê? 2 kHz. Então, o nosso resultado é este. Podemos continuar? Vamos. Temos outro exercício aqui. Então, para a questão 7, diz que qual é a razão entre as energias irradiadas por um corpo a 3.900 Kelvin e 1.300 Kelvin. Para esse caso, nós precisamos primeiro dados, não é? Dados, temperatura 1, que é de 3.900 Kelvin, e a temperatura 2 é de 3.300 Kelvin. Então, pede a razão entre as energias irradiadas por um corpo a essas temperaturas, neste caso. Quando se fala de energias irradiadas, estamos a falar de intensidade, não é? Ou seja, a energia 1 e 2. A razão entre a energia 1 e 2, neste caso. Então, qual é a fórmula que nos fornece essas questões, ou que nos fornece a intensidade da radiação? Qual é? De um corpo negro, não é? Resolução. Então, eles estão a dizer a razão entre as energias radiadas. A energia radiada é mesmo que a intensidade. E a intensidade é igual à energia, não é? É igual à energia. E esta é igual à constante de Stefan Boltzmann sobre temperatura a quarta. Ok? Sobre temperatura a quarta. Então, temperatura a quarta. E eles dizem
a razão. Então, se é razão, então eu posso pôr assim, que é a energia 2 sobre a energia 1. Ou mesmo a energia 1 sobre a energia 2. Tanto faz. Então, isto vai ser igual a essa constante de Stefan Boltzmann para 1 e 2. O que vou fazer? Simplifico a constante de Stefan Boltzmann e terei aqui temperatura quarta sobre temperatura quarta. Temperatura quarta sobre temperatura quarta. Vou substituir essas temperaturas. 3 elevado a, não é? A 4 sobre 1300 elevado a 4. Quanto equivale? Quanto equivale? Fica como exercício, não é? Pode, como TPC, pode terminar. Comentem nos comentários quanto que deu a razão entre essas duas, ou seja, entre 3.900 elevado a 4 e 1.300 elevado a 4. Quanto que deu? Comente aí nos comentários e vou responder-vos se está certo ou não. Para a questão número 8, é uma questão múltipla. Ela diz que na reação nuclear, olha aqui, já estamos na física nuclear. Então, diz que na reação nuclear, deutério mais o trítio, é igual a X, não conhecemos quem é esse átomo, X2, 2 um número atômico, massa atômica 4, mais um neutrão, não é? Um neutrão mais calor. A partícula X representa 1. Na opção A, deuterão, B, eletrão, C, próton ou D, núcleo de hélio. Tá bem. O núcleo, pessoal, o hélio possui massa atômica 2 e o número atômico, aliás, massa atômica 4 e o número atômico 2. Então, se nós dissemos que o deuterão não existe, não é verdade. Se nós dissemos que o eletrão também não é verdade, porque o eletrão é conhecido como beta menos e é representado desta maneira. Desta maneira, 0 menos 1, que é o eletrão. Próton também não, mas sim temos como opção de núcleo de hélio, não é? Teremos o núcleo de hélio. Ou seja, na reação entre o deutério e o trítio forma um núcleo de hélio, que é um núcleo pesado. Essa reação, esse tipo de reação é conhecida como reação de fusão nuclear. 2 núcleos leves reagem para formar um núcleo pesado, que é neste caso. Então, a resposta correta é, ou a opção correta é D. Então, são esses exercícios que eu tinha para o dia de hoje. Pessoal, não se esqueça de se inscrever, partilhar, curtir, para que mais pessoas possam ver, para mais pessoas possam ter acesso a essas informações. E até a próxima.